Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Este vídeo, na verdade, é uma continuidade dos vídeos anteriores que estamos tratando sobre Ellen Goldwhite e as suas viagens planetárias, né? Nós falamos aí em duas oportunidades, né? Na verdade foi uma réplica e depois uma tréplica a um adventista que quis contestar as versões dadas pelo pastor João Flávio no CACP. Então nós entramos nessa briga aí. E então este vídeo aqui é baseado nestas observações que eu vi dos apologistas de Ellen White, dos seus defensores, dos adventistas do sétimo dia. Então quando você começa a averiguar o tipo de defesa que eles fazem e compara com a defesa que outros adeptos de seitas fazem dos seus profetas, dos seus líderes, a gente percebe que há um padrão. Há um padrão de defesa em todas estas seitas, tá? Então, este vídeo aqui é para a gente focar neste padrão de defesa. Eu quero mostrar para você, o objetivo é mostrar para você como que eles têm este padrão. Eles trabalham iguais, tá? Os mesmos argumentos, as mesmas linhas de pensamento. Então, neste vídeo eu quero trazer para você aqui uma discussão não só de Ellen White, que eu já falei sobre ela, né? Na questão das viagens planetárias, onde ela viu Saturno, Júpiter e mais algumas outras estrelas. Neste vídeo eu quero trazer mais dois coleguinhas dela que viveram aí na mesma época que ela, tá? E que tinham as mesmas crenças que ela sobre mundos habitados. Todos eles acreditavam que o universo inteiro era habitado, que planetas poderiam ter vidas, tá? E que existiam vidas inteligentes nesses planetas que poderiam ser acessados ou de um modo espiritual ou de um modo físico, por exemplo, se o homem fosse até estes planetas. Mas a maioria deles acreditava num modo espiritual para acessar as pessoas desses planetas, tá bom? Quem são essas pessoas? Primeiro, Ellen White, claro, óbvio, né? Que o vídeo é feito com uma referência aos estudos de Ellen White, aos escritos dela. Depois, Joseph Smith, que é um profeta também da Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Que viveu próximo aos mileritas ali, bem próximo mesmo. E depois Allan Kardec, que escreveu sobre as suas descobertas espíritas na mesma época em que Ellen White estava escrevendo os seus escritos também, tendo viagens astrais, recebendo visitas de anjos, o seu anjo assistente, enfim. Todos eles vão pela mesma linha de pensamento. Todos eles tiveram visões, todos eles tiveram revelações de que outros mundos foram habitados. Eu costumo dizer que Joseph Smith é Ellen White de calças, né? Porque é incrível a semelhança entre esses dois falsos profetas. Incrível, incrível, incrível. Eles são semelhantes praticamente em quase tudo, Mas enfim, vamos dar uma lida aqui, vamos fundamentar este vídeo, tá? No primeiro momento eu quero falar sobre o que cada um fala sobre vida em outros planetas, depois algumas visões particulares de planetas ou estrelas que são habitadas, e depois eu quero mostrar como que os adeptos defendem os seus profetas quando então essas descobertas, né, essas visões, essas revelações são desmascaradas pela ciência, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos ver o que os Mormons falavam sobre a vida em outros planetas. Eu estou colocando aí para você um site Mormon chamado Intérprete Nefita. Nefita é um dos personagens do livro de Mormon. Nef, né? E este site é um site de apologética mormon, tá bom? Aí você já tem o título, né, de cara, o Evangelho e a Vida Extraterrestre. E aqui eles vão falar que os mormons, sim, eles acreditam em vidas em outros planetas. Aliás, né, essa teologia de outros mundos habitados é fundamental para estas três religiões. Tá? É fundamental. É claro que cada uma tem a sua particularidade, cada uma ao seu modo é importante, mas todas elas
tem como pedra fundamental a vida em outros planetas. Vamos lá, olha o que diz aí esse site. De um ponto de vista teológico, a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é clara na afirmativa de que vivemos em apenas um dos inúmeros mundos criados por Deus em seu propósito de levar a efeito a vida eterna e imortalidade do homem. A doutrina oficial do Evangelho provê não apenas a resposta direta para a questão mencionada, mas também detalhes adicionais que nos ajudam a compreender a imensidão do plano de salvação e natureza de Deus. As revelações apresentadas na Pérola de Grande Valor delineiam os seguintes pontos a respeito da vida fora da Terra. Lembrando, para quem não conhece a doutrina mórmon, a história da igreja de Joseph Smith, eles têm alguns livros sagrados, dentre eles o livro de Mórmon e a Pérola de Grande Valor, que dentro dela tem alguns livrinhos, né, alguns manuscritos ali de Joseph Smith. E é neste livro, a Pérola de Grande Valor, que eles vão falar sobre habitação em outros mundos. Aqui ele traz para nós, olha, nossa Terra é apenas uma de um número incalculável de planetas criados. Está lá no livro de Moisés, capítulo 1, versículo 35, tá? Que está dentro da Pérola de Grande Valor. Inúmeros mundos receberam habitantes, também denominados filhos e filhas de Deus, e que provavelmente também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Cada um desses mundos possui suas próprias leis, sejam elas de natureza teológica ou física. Cristo é o criador de todos esses mundos. Então, aqui ficou bem claro, né, que a teologia mórmon, ela admite vida em outros planetas, tá? Outros mundos são possíveis de serem habitados. Na verdade, foram criados por Deus com um plano de salvação, tá? A doutrina mórmon é bem clara quanto a isso, e você percebeu aqui que nos livros sagrados do mormonismo, eles deixam patente esta ideia. Agora vamos verificar o que diz o Espiritismo, tá? O livro de Allan Kardec, o profeta do Espiritismo kardecista. Olha o que ele diz aqui. Essa é uma revista espírita, tá? De 1958. Diz assim na página 65, 66, 67. É claro que eu não vou ler todas essas páginas, tá? Eu só separei aqui o que é interessante para nós. Diz essa revista, aliás, diz Kardec nessa revista: por meio de simples raciocínio, podemos chegar, como muitos antes de nós, a uma conclusão favorável à pluralidade de mundos, ou dos mundos. Tal raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos, que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós. E ainda mais, hoje sabemos ser possível entrar em contato com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Assim, tudo é povoado no universo. Então ficou bem claro aqui que a ideia, a crença de Kardec é que o mundo inteiro, né, o universo inteiro, ele é povoado. Esses mundos são habitados por seres inteligentes, assim como nós vimos agora há pouco sobre a declaração de Joseph Smith no livro A Pérola de Grande Valor. E os adventistas? É claro, este vídeo é feito em referência a Ellen White, a líder, né, principal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na revista Review and Herald, de 1886, ela deixa isso bem claro, olha. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar outros mundos, tá? Essa é apenas uma citação, tem inúmeras, dezenas de citações onde Ellen White acredita de fato que outros mundos são habitados, tá? Para você constatar isso, é só você entrar em qualquer site adventista e jogar na busca lá, vida em outros planetas, que você vai ver que esta é a crença adventista. Então, nós temos aqui três crenças, tá? Primeira crença, que Joseph Smith fala, né? Que existe vida em outros planetas. A segunda crença de Allan Kardec. E a terceira crença de Ellen White, tá bom? Agora, vamos ver o que eles ensinaram sobre o povoamento desses mundos. Tá? Será que alguns deles falaram que certos planetas ou certas estrelas específicas são povoadas? Vamos começar de novo pela ordem: Mórmon, Espírita,
e depois adventista. Aí você tem um site, tá, da igreja Mórmon, o Nefita ainda, né? Nós estamos citando o site Nefita, intérprete Nefita, perdão. E ele traz: Joseph Smith e Brigham Young ensinaram que haviam civilizações na Lua? Tá, essa é uma pergunta. Interessante que não só Joseph Smith, mas Brigham Young, que foi o segundo presidente, o irmão de Joseph Smith e os primeiros Mormons acreditavam que havia vida na Lua. Tem uma citação interessante que é de um diário dos primeiros Mormons que conviveram com Joseph Smith. Diz esse diário, olha: os habitantes da Lua são mais homogêneos em altura que os habitantes da Terra, tendo mais ou menos 1,83 m de altura. Eles se vestem muito como os Quakers, em estilo, ou neste único padrão de vestimentas. Eles vivem vidas longas, chegando geralmente quase a 1000 anos. Olha aí. Essa é a descrição deles como oferecida por Joseph, o vidente. Aqui está falando de Joseph Smith, o líder mórmon, o profeta dos mormons. E ele conseguiu ver qualquer coisa que ele pedia ao Pai em nome de Jesus para ver. Continuando ainda, nós temos o próprio Brigham Young, tá? Que foi o segundo presidente mórmon da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que sucedeu Joseph Smith na liderança mórmon. E olha o que ele diz aqui no Jornal de Discurso, é um dos primeiros jornais ali que os mormons escreviam. Quem pode nos dizer dos habitantes deste pequeno planeta que brilha de noite, chamado a Lua? Quando vemos sua face, podemos ver o que é chamado de o homem na Lua, e que alguns filósofos declaram que seja as sombras das montanhas. Assim é com relação aos habitantes do Sol, Você acha que ele é habitado? Eu acredito que seja. Você acha que há alguma vida lá? Sem sombra de dúvidas, ele não foi feito em vão. Então, veja, para Brigham Young e outros mormons, não só a Lua era habitada, mas também o Sol era habitado. Tá? Lembramos também que Allan Kardec acreditava que a Lua era habitada. Neste sentido aí, então, a líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen Goldwhite, ela foi mais feliz, ela não quis se aventurar pela Lua, ela foi para outros planetas, deixou a Lua lá para Joseph Smith e para Kardec e foi viajar para outros planetas mais interessantes. Lá ela conseguiu ver Enoque em Saturno e Júpiter. Muito bem. Vamos ver agora, tá? O que o Espiritismo, né, fala sobre a questão da Lua. Pela mesma razão, está no Jornal Espírita, né, o Jornal de Estudos Psicológicos, da Revista Espírita de 1858. Pela mesma razão, os habitantes da Lua, se um dia pudessem vir à Terra, uma vez que constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como nós quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres que vivem em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Bom, agora vamos ver o que dizia Ellen Goldwhite, tá? Ellen Goldwhite, no livro O Grande Movimento Adventista, esse historiador adventista registra uma das primeiras visões de Ellen White a respeito da viagem a outros planetas. Diz assim, ó: depois de contar em voz alta as luas de Júpiter e logo após as de Saturno, ela fez uma bela descrição dos anéis deste último e disse: os habitantes são um povo alto e majestoso. Lembrando que para Kardec e também para Joseph Smith, o povo que habita esses planetas, tá? A Lua, no caso lá de Kardec e Smith, eram pessoas altas também, tá? Majestosas, melhores que as da Terra, sempre assim. Tá? Na visão dos três, os habitantes de outros mundos é sempre melhor do que os habitantes da Terra e sempre a estatura é muito maior. Isso é muito interessante. Né? A gente percebe que, se não houve ali um plágio descarado mesmo entre eles, havia um pensamento na época que acreditava que seres de outros planetas tinham estatura elevada. Bom, mas a NASA, que não tem nada a ver com isso, que não sabe nada de revelação, veio em 1969, acabou com a graça, não só de Joseph Smith,
quanto de Allan Kardec, né? Então, em 1969, a NASA lança, os Estados Unidos lança o seu primeiro homem na Lua. E chegando lá, cadê os habitantes que Kardec falou? Nenhum. E os habitantes que os mormons falaram que existia na Lua? Também nenhum. Tá? A Lua estava vazia. Tá? Também a NASA mandou uma sonda em Saturno. Olha aí, Saturno também é desabitado. Então veja bem, os falsos profetas caíram diante da descoberta da ciência. Tá? A ciência então desmascarou essas falsas revelações, tanto do profeta mórmon quanto do profeta espírita e também da profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, pessoal, nós temos algumas desculpas, né? Quais são as desculpas que os seus adeptos, que os seus apologistas vão dar para salvar a integridade, né? A cara do seu profeta? Tanto os espíritas quanto os mórmons e também os adventistas do sétimo dia. E quando a gente percebe que essas visões, essas revelações de mundos habitados, né, principalmente os mundos que foram caracterizados por eles, por exemplo, o Sol, a Lua e Saturno, quando eles percebem que isso foi desmascarado pela ciência, pela NASA, pelas descobertas de outros mundos que são praticamente vazios, não tem como ter vida nesses planetas, aí os seus adeptos começam a desenvolver todos os tipos inimagináveis de defesa, até as mais ridículas de todas, para tentar defender os seus profetas. Tá? Vamos ver as justificativas. Por exemplo, vamos começar pelos mormons. No Jornal de Discurso, foi um dos primeiros jornais mormon. Tá? Ali está registrado tudo que os mormons criam, que eles falavam, a sua teologia. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mórmon, ela já está desqualificando esses jornais, esses documentos, né, do Jornal de Discurso, porque ali há um monte de besteira, tá? Que os primeiros mormons falaram. Então elas precisam fazer o quê? Começar a desconstruir essas narrativas. Eles fazem isso, por exemplo, aqui no site Mormon, sobre o Jornal de Discurso, olha o que eles dizem, olha. O Jornal de Discurso não é uma publicação oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Trata-se de uma compilação de sermões e outros materiais dos primeiros anos da Igreja que foram transcritos e depois publicados. Se você assistiu a réplica do vídeo do Adventista, tá, que eu chamei de comediante do Porta dos Fundos, você vai perceber que ele usa o mesmo expediente a respeito do livro Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Se você assistir esse vídeo, em certa parte do vídeo vai falar, não, esse livro era dos primeiros anos, tá? Muitas doutrinas foram abandonadas. Tá? Você tem que saber contextualizar. É justamente a defesa que os mormons estão fazendo aqui, tá? Porque no Jornal de Discurso é onde está escrito, dentre outras coisas, que os primeiros mormons acreditavam que a Lua era habitada. Incluía algumas instruções doutrinárias, mas também ensinamentos práticos, alguns dos quais tinham a natureza especulativa e outros tinham apenas interesse histórico. Tá? Continuando. O conteúdo do Jornal de Discurso foi transcrito, às vezes, de modo inexato e publicado em 1854 e 1886, na Inglaterra. Essa compilação continha algumas declarações de doutrinas, bem como outros materiais de interesse dos santos dos últimos dias, que moravam longe do centro da cidade. Do centro da igreja, incluindo discursos proferidos em diversas ocasiões, discursos fúnebres, relatórios de missionários que se retornavam do campo, orações, procedimentos de julgamento. O Jornal de Discurso era produzido sob orientação daqueles que transcreveram o material, como George White, e aí ele vai falar outros aí. Aí nós temos uma defesa muito interessante dessa questão aí, se Joseph Smith realmente ele afirmou que a Lua era habitada. Vamos ver como os mormons defendem. Você percebeu aí, né, que só por essa primeira defesa, né, da igreja, agora se voltando contra os seus primeiros escritos ali, o Jornal de Discurso, você percebe que é igualzinho, tá, a defesa que o Adventista fez
de Ellen White, tentando rebater ali as argumentações do pastor João Flávio Martinez. Eles realmente ensinaram isso? É uma pergunta que está no site, né? E aí eles vão defender. Olha, primeiro, em relação ao profeta Joseph Smith, não é escrito dele ou qualquer fonte confiável que afirme tê-lo visto ensinar tal conceito. Olha aí, parece que foi tirado, né, do que os adventistas fazem das visões de Ellen White. É a mesma linha de pensamento. Olha, Ellen White não afirmou que esteve em Saturno. Joseph Smith não afirmou que havia vida em outros planetas, que não havia vida na Lua. Tá? Ele nunca disse isso, ninguém ouviu ele falando isso. Mas o companheiro dele escreveu num diário o que ele ensinou. Entendeu? É a mesma situação de Ellen White. Vamos lá. A menção mais antiga encontra-se no diário de Oliver Huntington, que afirma ter recebido a informação de Philo Dibble. Esse telefone sem fio, como é popularmente conhecido, não tem validade acadêmica para o trabalho do historiador, considerando, porém, que as pessoas próximas ao profeta, como seu irmão Hiram e também Brigham Young, acreditavam em tal teoria. Vale a pena ler as palavras, e aí ele vai citar o que a gente já leu no princípio, lá no começo do vídeo. Vocês perceberam que é praticamente a mesma linha de raciocínio. Tá? Assim como os adventistas defendem Ellen White, os mormons também defendem, usando os mesmos argumentos fajutos e também apelando para a mesma linha de raciocínio, gente. A mesma linha. Olha o que eles dizem aqui. Conclusão, são os profetas infalíveis? Bom, isso foi o que o nosso amigo falou no vídeo, né? Não, Ellen White não tem que ser infalível, não tem que conhecer tudo de história, geografia, ciência, astronomia. Os profetas, né, não são infalíveis. Olha o que diz aí o site Mormon. Os profetas videntes e reveladores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recebem revelação e autorização divina para cuidar dos negócios pertencentes ao reino nessa terra, ao reino de Deus nessa terra. E isso não significa que sejam perfeitos ou que recebem diretamente de Deus instrução sobre todas as áreas do conhecimento. Percebeu? Meu amigo adventista, você está numa enrascada. Assim como uma seita tão evidente como é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como os Mormons, tá? Assim a sua igreja está defendendo a sua profetisa. Tá? Assim como eles tentam livrar a cara de Joseph Smith depois do fiasco das suas revelações, assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia está tentando livrar a cara da sua profetisa depois do fiasco das suas revelações. É a mesma linha de pensamento. Declarações desse tipo, eles continuam, não devem trazer grandes surpresas ou confusão aos membros da igreja. O Senhor tem cuidado do seu rebanho na terra e tem revelado seus segredos a seus servos, os profetas. E isso não significa que esses servos, enquanto homens, não possam falhar em suas opiniões científicas, políticas ou filosóficas. É a mesma linha de raciocínio dos adventistas. Uma das belas verdades do Evangelho é que o Senhor escolhe simples e imperfeitos e os qualifica para a sua obra. Bom, aqui nós temos um outro site, é tudo sobre os Mormons, e ele vai repetir isso aí, tá? É verdade que Joseph Smith ensinou que havia habitantes na Lua e que Brigham Young ensinou que também haviam habitantes no Sol? Mais uma vez, os anti-mormons não dão nenhuma consideração às circunstâncias culturais associadas com as citações isoladas que mencionam. Eles também supõem incorretamente que os mormons acreditam que tudo que um profeta diz, de fato, vem diretamente da boca de Deus. Na realidade, os profetas não são fantoches que Deus controla diretamente. Olha aí, é a mesma argumentação que eles usam para falar contra a inspiração verbal. Eles recebem as palavras de Deus através da revelação, mas eles interpretam essas palavras através de lentes de sua própria compreensão cultural. Bom, eu não preciso citar mais nada, gente, tá? Assim como uma seita defende o seu falso profeta, a outra defende da mesma maneira. E por que elas defendem da mesma maneira? Porque eles entraram numa enrascada, fizeram revelações que se mostraram contraditórias e pior, não só contraditórias, se mostraram errôneas, falsas. Por quê? Porque a ciência demonstrou que não existe vida nem em Saturno, nem na Lua e nem no Sol.
Nenhum lugar do nosso sistema solar há vida em outros planetas, apenas na Terra. Então agora os adeptos precisam defender os seus profetas, né? Já que eles acreditam que eles são inspirados. Então eles começam a desenvolver esse tipo de apologética rasteira, né? E chega às raias do absurdo. E os espíritas? Olha, no livro A Gênese, tá? No livro A Gênese, que é o livro científico, vamos dizer assim, do espiritismo kardecista, onde ele faz revelações bombásticas do universo, como o universo veio a existir, como que foram criados a Lua, o sistema solar, enfim. E no capítulo 6, tá, é um capítulo muito importante, porque ali o espírito de Galileu baixa num médium espírita chamado Camille Flammarion, ou Flammarion, tá, que era um espírita, mas também ao mesmo tempo era um astrônomo. Muito importante, você procurar aí na internet o nome dele, ele é importante nessa área e nessa época em que ele viveu. Ele recebe o espírito de Galileu e começa a ter um monte de revelações sobre os planetas. Um deles era Marte, né? Outro era Saturno. Só que ele começa a falar um monte de besteira que hoje a ciência já jogou por terra. Dentre elas que a Lua é habitada, dentre eles que, por exemplo, os anéis de Saturno eram sólidos, hoje você sabe que não é sólido, né? São gases, poeira cósmica, tá? Não tem como habitar nesse planeta e muito menos ser sólido. Mas ele falou tudo isso. E ele falou que Marte, né, Marte não tinha luas, não tinha satélites. E aí nós descobrimos que Marte realmente ela tem 2 satélites. Se eu não me engano é Phobos e Deimos, uma coisa assim, tá? Um nome bem parecido. Mas olha a defesa que o senhor José Herculano Pires, que é um apologista adventista, um apologista espírita, fez no livro A Gênese, no rodapé, na editora LAC, tá? Diz assim, olha, página 117. Fazem-se críticas indevidas a Kardec no tocante à teoria da Lua, ou seja, que a Lua era habitada, tá? Que a Lua teve certo tipo de origem. Mas este capítulo foi tirado de comunicações de Galileu, dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas através da psicografia do astrônomo Camille Flammarion. Kardec adverte tratar-se apenas de uma teoria que, embora original e com aspecto científico, ainda não fora confirmada. Registra por ser a única, na época, a dar uma possível explicação do fenômeno de rotação lunar. Seu critério é justo e não implica endosso de sua parte a essa ideia errônea. As comunicações mediúnicas, mormente sobre questões científicas, não podem ser aceitas sem comprovações. Os espíritos são homens desencarnados, estão muitas vezes apegados a teorias que elaboraram na vida terrena. Pronto, livrou a cara de Kardec. Tudo aquilo que foi revelado pelo espírito de Galileu, que eles falam que os espíritos eles viajam à velocidade da luz, né, muito rápido pelos planetas. Esse espírito de Galileu é aquele cientista mesmo, viu? O próprio Galileu incorporou esse astrônomo aqui e começou a revelar um monte de coisas para Kardec. Agora que a ciência descobriu, né, demonstrou que é uma farsa o que o espírito de Galileu revelou para Kardec, agora os apologistas espíritas têm que livrar a cara do seu mestre, do seu profeta. E jogar a culpa em quem? Nos espíritos. Você não pode mais confiar nos espíritos, tá bom? Por quê? Porque eles têm teorias obsoletas, errôneas, aquilo que ele tinha aqui na Terra como verdade, depois que ele desencarnou, ele levou para o mundo astral e agora ele está repetindo isso. Mas espera um pouquinho, Kardec não desmentiu isso. Tá? Kardec até no final da sua vida não desmentiu todas essas questões que estão ali no livro A Gênese. E aliás, para você ter a noção de como que isso é dogmático dentro do espiritismo, é um dogma, apesar de eles não gostarem de chamar isso de dogma, eles não retiraram até hoje essas revelações do espírito de Galileu. Mas que fique patente aqui, olha, você vê como que os espíritas tentam fazer uma apologética para livrar a cara de Kardec,
Assim como os mormons e os adventistas também vão na mesma linha de raciocínio, no mesmo diapasão aí, para tentar livrar a cara de Ellen White. Esse site aqui, Astronomia e Religião, é um site adventista, e ele trata aqui sobre a questão das visões dela de Saturno. É o título, Ellen White não viu os anéis de Saturno. Então ele vai fazer uma defesa, uma apologética. Essa apologética, ela tem 3 elementos básicos que nós encontramos aqui entre os mormons e entre os espíritas. Primeiro, Ellen White não viu Saturno. A culpa é da má interpretação de terceiros, nesse caso Joseph Bates e Tiago White, ou James White, que era o marido de Ellen White. Então a culpa sempre é de terceiros, nunca é da profeta ou do profeta. Ela não é perfeita, portanto não precisava ser exata quanto à astronomia, tá? É uma outra linha de defesa que eles usam para livrar a cara de Ellen White, assim como fizeram lá os kardecistas e também os mormons. E por último, tudo depende do contexto cultural em que o profeta está inserido. Deus dá molduras culturais, né? A revelação que Deus dá, isso são palavras de um adventista para tentar defender Ellen White, Deus dá as revelações, as visões dentro de uma moldura cultural. Então ela depois tem que ficar entendendo essas visões. Tá? Então veja bem, esses 3 elementos de defesa, eles são iguaizinhos nessas 3 seitas, tá bom? Eles não têm o que fazer, eles precisam usar dessas artimanhas, desses artifícios de debilidade evidente para poder livrar a cara dos seus profetas, porque senão ficaria demonstrado que eles foram falsos profetas, como de fato o são. Agora, pessoal, já acabamos o que eu deveria falar, tá? Mas tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero trazer para você, tá? Tem mais coisas aqui sobre espiritismo que é idêntico o que Ellen White conseguiu ver nas suas visões. Vamos dar uma olhadinha nisso. Por exemplo, eu tenho um site aqui, Refletindo o Espiritismo, onde ele vai trazer uma das cartas, né? Essa carta que eu já mencionei aí, aliás, esse artigo que eu já mencionei de Allan Kardec, na Revista Espírita de 58. E olha que interessante, ele vai falar sobre vários planetas, tá? Que são habitados, e por último, eles vão falar aqui sobre o estado físico dos habitantes. Vamos dar uma olhadinha o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem para Kardec sobre os habitantes destes mundos. Vamos lá. Vamos dar uma lida então, aqui embaixo, sobre como que Kardec pergunta e como que o espírita responde. Olha, a pergunta 18 aí. A confirmação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados. Olha, de novo, grande. O que Ellen White vê? Ela vê seres de estaturas maiores do que os habitantes da Terra. Tá? Assim como Joseph Smith, Brigham Young também falava que eram altos. Todos eles vão seguir na mesma linha de raciocínio. Tá? E aqui no finalzinho, a pergunta 22 é interessante. Há sexos diferentes? Sim, há sexos por toda a parte onde existe a matéria, é uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? A resposta do espírito: puramente vegetal, o homem é o protetor dos animais. Ou seja, estes mundos eram habitados por vegetarianos, bem ao gosto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, vamos dar uma olhada aqui o que diz algumas revelações espíritas e comparar mais ou menos com as revelações de Ellen White, tá? Aqui, uma pessoa tem uma revelação de um espírito que morreu sobre Marte. Tá? Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto a uma cidade formada de edificações profundamente análogas às da Terra. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas, ligeiras protuberâncias, à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. O ar é muito mais leve, conhece os enigmas profundos da eletricidade que usam com maestria.
Aí no parágrafo embaixo, assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver. Bom, uma coisa interessante, esses habitantes destes mundos tinham asas. Ellen White fala direto sobre seres que tinham asas nesses outros planetas onde ela foi. Ela falou que ela recebeu asas, ela viu crianças com asas, ela viu santos com asas. Quer dizer, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não toca nesses assuntos em nenhum momento. Ela nunca fala que os salvos após a ressurreição ou depois no estado intermediário, eles possuem asas. Mas Ellen White e os espíritas acreditam que esses seres que habitam esses mundos possuem asas. Bom, vamos continuar. Agora vamos dar uma olhada em Saturno. Olha aqui que interessante. A mãe de Chico Xavier, ela recebeu a revelação de um espírito desencarnado, tá? Sobre os habitantes de Saturno. Diz assim, ó, habitantes de Saturno pela mãe de Chico. No livro Cartas de uma Morta, o espírito Maria João de Deus, mãe de Francisco Xavier, psicografado pelo próprio Chico, editado em 1935, encontramos 2 capítulos referentes a Saturno e a Marte. Quanto a Marte, já citamos anteriormente, mas quanto aos saturninos, diz ela, os saturninos são incontestavelmente superiores aos terrestres. Não há vícios nem guerras, utilizam a eletricidade na sua plena possibilidade, têm habitações de estilo gracioso, autor espiritual viu seres estranhos, extraordinariamente feios, evolucionados-se nos ares, em gráceis movimentos. Os habitantes se dedicam mais à espiritualidade. As moléstias incuráveis lhes são desconhecidas. A vegetação é diferente da terrena, pois é azulada. Os mares são rosados. Interessante que Ellen White viu também, né, um planeta que tinha acho que anéis rosados, uma atmosfera rosada também. Além do que, Ellen White também viu pessoas que tinham asas nesses supostos planetas onde ela viajou. Tá? Eu não estou falando aqui que Ellen White copiou isso dos espíritas, tá? Isso é impossível, ou quase impossível. Mas eu estou falando que talvez a fonte de revelação entre ambos, tá? Entre os três, seja a mesma. E é uma fonte de revelação não humana, é uma fonte de revelação sobre-humana, meu amigo, espiritual. Você sabe de quem eu estou falando, né? A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. E todas as revelações que Satanás dá, tá? Mesmo transfigurado em espírito de luz, ela vai contra a palavra de Deus. Nós vemos que no caso mórmon, no caso adventista e no caso espírita, as doutrinas dessas 3 seitas, elas colidem contra a palavra de Deus. Elas vão contra o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Todos os 3 tiveram revelação, todos os 3 tiveram uma crença de mundos habitados e todos os 3 acreditavam que certos astros eram habitados especificamente por seres altos, mais perfeitos que os da Terra e também que esses seres possuíam, em muitos casos, asas. Tá? Isso não é coincidência. Meu amigo adventista, você que é sincero está em busca da verdade. Tá? O que eu falei para você aqui é apenas uma introdução para te lançar uma busca melhor. Esquece o que a igreja está dizendo para você. A igreja está escondendo muitas coisas de você, como ela escondeu durante toda a história da igreja adventista os plágios de Ellen White, que veio explodir na década de 80 com um ex-pastor adventista que, por conta própria, começou a descobrir os plágios. Tá? Então, esquece a igreja. Faça você uma pesquisa por você mesmo, em loco, tá bom? Uma pesquisa indutiva que vai te lançar a verdade. E você vai ver como que Ellen White, ela não era profeta de Deus, tá bom? Ela plagiou, ela copiou de outros, ela mentiu, ela enganou, ela vendeu os livros como se fosse revelação de Deus, tá? E ela esteve em Saturno, como hoje eu falei, como eu já disse e provei em outros vídeos que eu fiz aqui, tá? No próximo vídeo eu quero falar sobre a defesa que um dos principais apologistas da Igreja Adventista no passado fez de Ellen Goldwhite a respeito das viagens intergalácticas dela
lá em Saturno, em Júpiter, enfim, em outros planetas, tá bom? Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigado por você ter assistido até o final, até agora. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Sempre não esquece de acionar o sininho para receber vídeos atualizados, tá bom? Fique com Deus e até o próximo.